Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que define os compromissos globais na luta contra os efeitos das mudanças climáticas. O anúncio do presidente americano contraria a decisão de líderes mundiais expressa recentemente na reunião de cúpula do G7, grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, no sentido de apoiar o acordo climático. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor Tame. Olá, Iria. Após 10 anos de discussões infrutíferas, querendo diminuir o impacto das ações econômicas do planeta sobre o meio ambiente, nós conseguimos, em 2015, assinar o Tratado, o Acordo de Paris, como é conhecido, assinado por 195 países signatários da ONU. Na verdade, são 147 países que já ratificaram o Acordo de Paris e que são responsáveis por 80% da emissão de gases do efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Sendo o segundo maior emissor de gases do efeito estufa, ficando apenas atrás da China, os Estados Unidos respondem por 18% do carbono lançado na atmosfera terrestre, ou 6,5 milhões de toneladas por ano. A saída americana do Acordo de Paris torna ainda mais difíceis as metas deste acordo, que são de reduzir o carbono na atmosfera de 69 bilhões de toneladas para 56 bilhões e negociar novos objetivos para manter, até 2100, o aquecimento global no nível tolerável, inferior a 2 graus Celsius. A saída dos Estados Unidos poderá levar outros países a tomar a mesma decisão, saindo do Acordo de Paris. Pelas metas do Acordo de Paris, já é incerto que o nível tolerável seja atingido. Segundo a análise do Climate Interactive, sem os Estados Unidos, esse patamar poderá facilmente subir para acima de 3,5 graus centígrados ou mesmo 3,8 graus centígrados. De acordo com a previsão de cientistas, as consequências para o clima da Terra poderão ser catastróficas, com derretimento de geleiras, elevação do nível do mar e maior intensidade de eventos extremos, como tempestades, enchentes secas e furacões. Segundo estudos da revista Nature, este quadro catastrófico da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris poderá redundar numa queda da renda mensal dos habitantes do planeta até 2100 de 23%, decorrentes em grande parte da queda da atividade agrícola e da produtividade dos produtos em geral. O Banco Mundial previu que até 2030, mais de 100 milhões de pessoas podem voltar ou podem entrar numa situação de extrema pobreza se esse quadro do aquecimento global for mantido. Nos Estados Unidos, fração considerável da opinião pública e do próprio Partido Republicano, pelo qual Trump foi eleito, rejeitam o consenso científico sobre esse impacto e têm dúvidas sobre o efeito das atividades humanas no clima do planeta, além de rejeitar argumentos econômicos favoráveis à adoção de formas limpas de geração de energia. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou-se profundamente ressentido pelo fato de Donald Trump ter rejeitado o Acordo de Paris e disse que, dessa forma, os Estados Unidos entram no pequeno grupo de países que rejeitam o próprio futuro. Na verdade, o que o ex-presidente Barack Obama está dizendo é que o que vai prevalecer no futuro é o preço das energias. As energias limpas e renováveis ficando mais baratas, como já se está anunciando, do que as energias sujas e fósseis, elas prevalecerão, independentemente do que queira o atual ou o futuro presidente dos Estados Unidos. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel,
lamentou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deixar o Acordo de Paris e se comprometeu, Angela Merkel, a continuar trabalhando para implantar uma política global contra a mudança climática. Os ministros do governo alemão afirmaram em comunicado conjunto que a decisão de Trump é um erro político, com consequências para o meio ambiente e a economia não só dos Estados Unidos. Na verdade, aqueles que negam o impacto das mudanças climáticas sobre a atividade econômica estão negando que no futuro terão que investir muito mais para estimular o crescimento econômico e o avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, enfrentar grandes gastos, maiores gastos com tempestades, com inundações, com eventos climáticos negativos. Assista agora uma matéria que fala do aquecimento global e suas consequências. Acredita-se que a presença do homem na Terra remonta a dezenas de milhares de anos. Porém, somente nos últimos 50 anos, o ser humano começou a demonstrar preocupação com o ambiente em que vive. Em 1972, foi aprovada pela ONU a Declaração de Estocolmo, um dos primeiros documentos internacionais alertando o mundo quanto aos graves riscos ambientais causados pelo modelo de desenvolvimento vigente. Hoje, 30 anos mais tarde, os problemas ambientais alertados pela ONU na década de 70 praticamente não foram solucionados. Além disso, vivemos dois gravíssimos problemas: escassez generalizada de água e aquecimento global. Sim, hoje não há nenhuma dúvida de que o aquecimento global é uma realidade. O clima do nosso planeta lentamente está mudando e um trabalho feito pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que compilou todos os resultados científicos, mostra de uma maneira muito clara de que o clima já está esquentando. Ele aqueceu-se da ordem de 0,7 graus centígrados ao longo dos últimos 100 anos e esse aquecimento está se acelerando nas últimas décadas. O último relatório do IPCC, que é um relatório que é aceito por todas as nações e pela comunidade científica, já constatou que a mudança do clima é uma realidade e ela ocorre por conta da atividade humana. Um dos exemplos que a gente tem para o caso do Brasil é, por exemplo, a ocorrência de furacão no Atlântico Sul. Por exemplo, o furacão Catarina, que aconteceu no sul do Brasil. É um fenômeno que não ocorria e que aconteceu em 2006, muito por conta da mudança do clima. As pessoas já notam que o clima está mudando na sua cidade, na sua fazenda. Já não faz tanto frio quanto antigamente. Já chove mais do que as pessoas percebiam antigamente. As cidades tinham uma tendência a ter garoa. São Paulo, Curitiba, os moradores já percebem que não garoa tanto. Então tudo isso está acontecendo e as pessoas já notam que mudou. O Brasil não tem séries temporais de dados meteorológicos de longa data que possa mostrar de uma maneira muito clara os efeitos dessa mudança climática no Brasil. É preciso montar um sistema de acompanhamento climático e ambiental muito mais detalhado do que nós temos hoje. Mas algumas séries temporais da ordem de 100 anos, por exemplo, do Instituto de Açúcar e do Álcool, aqui na Unicamp, mostra que as temperaturas mínimas no estado de São Paulo subiram cerca de 2 graus centígrados nos últimos 100 anos, o que é um aumento bastante significativo. No último século, a temperatura média da Terra aumentou 0,74 graus Celsius. Com esse aumento, os eventos climáticos vão ser mais intensos e mais frequentes. Então, o aumento dessa temperatura já ocasionou o maior derretimento das calotas polares, e isso já ocasionou o aumento do nível médio do mar de 17 centímetros. O calor durante o dia está cada vez maior. Isso a gente está falando uma escala pequena, que é a escala cidade. Mas mesmo nas fazendas as pessoas já percebem, por exemplo, como todos os brasileiros já viram, que as chuvas tendem a ser mais fortes de repente. E tem inundações no meio da floresta amazônica, tem inundações no Nordeste, porque o calor faz com que o mar evapore mais. E se evaporar mais, tem mais vapor d'água para provocar chuva. Essa também é uma mudança climática que vai além da temperatura. É bom destacar que mesmo que consigamos reduzir
em mais de 50% as emissões de gases do efeito estufa, ainda assim, o gás carbônico que está acumulado na atmosfera durante esses 250 anos fará com que a temperatura da Terra suba em torno de 1,8 a 2 graus centígrados nos próximos 100 anos. Isso implica a necessidade de uma adaptação, ou seja, estes 2 graus centígrados a mais, no melhor das hipóteses, ainda assim causará grandes impactos nas áreas mais vulneráveis. E as populações dessas regiões que poderão ser mais atingidas pelo aquecimento global deverão já estar sendo adequadas, adaptadas desde o momento. Isto exige um processo de adaptação que deve iniciar imediatamente. Professor Tami, como podemos combater o aquecimento global e as mudanças climáticas? O enfrentamento do aquecimento global não será conseguido, não dará resultados positivos se não atuarmos concomitantemente em 3 vertentes. A primeira é a legislação, a segunda, investimentos públicos e privados, e a terceira é a conscientização ambiental. Quanto à legislação, o governo pode baixar leis de comando e controle, leis que obriguem ao cumprimento de determinadas posturas, que criminalize posturas deletérias, poluidoras, e leis de incentivo, leis que induzam a um comportamento considerado ecologicamente correto e conveniente por uma sociedade em determinado momento da sua história, e comportamentos que inibam outros procedimentos, com sobretaxações, com penalizações. Tudo isso está no âmbito da legislação. O segundo ponto são os investimentos. Cabe ao governo fazer vultosos investimentos para desenvolver novas tecnologias, tecnologias que tornem a energia eólica, a energia solar, biocombustíveis de segunda geração economicamente viáveis para competir com as energias sujas, energias fósseis que hoje dominam a produção, a matriz energética da maioria dos países. E por último, conscientização ambiental. Conscientização para transformar preocupações em valores ambientais. Nosso comportamento não é regido por preocupações, ele é regido por princípios e por valores. Na hora em que estas preocupações se transformam em valores ambientais, o nosso comportamento muda. E não muda apenas só nas nossas atitudes, muda também em relação à pressão que a gente exerça junto aos legisladores, junto aos ocupantes de cargos públicos, para que eles tomem medidas no sentido de prover o país de uma legislação ambiental eficiente e de investimentos públicos suficientes para reverter o que já foi degradado. Lembremos que vontade política não nasce por geração espontânea. Ela é decorrente da pressão da sociedade organizada. Não perca no próximo bloco uma matéria sobre a saúde e as mudanças climáticas. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Você sabia que por dia na cidade de São Paulo morrem mais pessoas por causa da poluição do ar do que por homicídio? Diariamente ocorrem, em média, 20 mortes por conta de doenças causadas ou intensificadas por gases poluentes, contra apenas 6 assassinatos. Olho vivo, consumidor. Você costuma calibrar o pneu de seu carro frequentemente? Pois é, você sabia que cada libra a menos de um pneu significa um consumo de 2% a mais de combustível? Esse excedente no consumo em uma frota de 6 milhões de veículos é equivalente a mais de 120 mil automóveis queimando combustíveis. A pressão dos pneus deve ser verificada semanalmente. Por isso, aproveite o pit stop no posto para fazer a calibragem. O Viver Sustentável está de volta. Assista agora uma matéria sobre as consequências para a saúde devido às mudanças climáticas.
Consequências do aquecimento global vão muito além do que se pode imaginar. O aumento da temperatura no planeta gera redução na porcentagem da água potável e pode provocar a extinção dos recursos naturais não renováveis. Isso sem falar dos males que afetam diretamente a saúde das pessoas, provocando o surgimento de diversas doenças. Quando a temperatura do mundo, do globo, do planeta, aquece-se muito, alguns fenômenos biológicos ocorrem, tais como vasodilatação, quer dizer, dilatação dos vasos sanguíneos, que leva a queda de pressão arterial, consequentemente sensação de cansaço, lassidão, queda ou perda de energia. Pessoas mais idosas são muito afetadas pela perda de líquido, desidratação. Todos passam a transpirar mais e, com a perda de água pelo suor, também perdem elementos nutrientes do nosso organismo, principalmente minerais. Então, existe uma série de manifestações que o organismo vai perceber em função do aquecimento global. Algumas dessas doenças ainda nem são conhecidas pelos especialistas. Elas vão surgir ao longo dos anos e as futuras gerações serão fatalmente vitimadas. Cada elemento no planeta que emite os fatores que aceleram esse aquecimento, eles vão contribuir para que haja uma camada de poluição atmosférica muito repleta de substâncias tóxicas a todas as espécies vivas, tais como metais pesados. Então, só para te dar um exemplo prático, cada avião que cruza o céu, ele elimina, junto com aquele combustível já utilizado, ele elimina também partículas metálicas, principalmente chumbo. E aquilo fica retido na camada superior do nosso planeta. E, abafado pelo próprio efeito estufa, essa camada, quando recebe a descarga das nuvens, trazendo chuva, faz com que todo esse material volte para a Terra, se impregne na Terra e, logicamente, vai contaminar elementos que brotam da Terra, principalmente alimentos. E o que as pessoas podem fazer para reverter esse quadro tão dramático? A resposta mais simples que eu posso te dar é, por enquanto, nada. São fatos novos que estão sendo pouco ainda discutidos, mas que têm uma importância enorme e que vai comprometer certamente futuras gerações. Nós estamos sendo contaminados por isso, mas não sabemos ainda quantificar. O grande ponto é que existe uma grande demagogia também quanto às medidas de controle ambiental, porque realmente eu levo muito a sério a necessidade de se preservar a saúde das espécies vivas. O Viver Sustentável pergunta: quais gases abaixo provocam o efeito estufa? Letra A: gás carbônico, ozônio e metano. B: gás carbônico, óxido nitroso e metano. C: gás carbônico, monóxido de enxofre e nitrato. Ou D: gás carbônico, nitrato e ozônio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais gases abaixo provocam o efeito estufa. A resposta correta é letra B: gás carbônico, óxido nitroso e metano. Mas outros gases também podem causar o efeito estufa, como os clorofluorcarbonos e o vapor d'água. Mudanças climáticas, com o sentido moderno que essa frase tem, se referem àquelas modificações no clima do planeta que podem ser atribuídas diretamente a ações humanas. Os testemunhos de neve e gelo mostram nitidamente, claramente e cientificamente incontestável que
que desde a Revolução Industrial aos dias de hoje, os níveis de CO2 só aumentaram e acompanhando a escala da industrialização e a escala de consumo de combustíveis fósseis. Os estudos que nós temos indicam que ela já subiu, depende da região do Brasil, entre 0,4 e 0,7 graus no século XX. A maioria das projeções mostram com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Cerca de 15% do território brasileiro, em 11 estados, já está vulnerável. Hoje essas regiões já são marginalmente caatinga, a precipitação na faixa de 400 a 600 milímetros anuais. Com uma diminuição da precipitação, essas regiões podem tranquilamente se tornarem semidesertos, com vegetação muito diferente da vegetação de caatinga. 90% do gelo da Terra está na Antártica, 7% na Groenlândia, os outros 3% nós vamos colocar nos Andes, nos Alpes suíços, no Himalaia, na Cordilheira do Himalaia e nas montanhas rochosas. Os satélites mostram, desde os anos 70 a 2000, que a área de gelo diminuiu bastante. Na Antártica e na Groenlândia também, que as áreas têm diminuído, que as calotas polares quebram mais rapidamente e tem muitos icebergs soltos por aí. Ou seja, todo isso já é um indicador, um sinal de que existe o processo de aquecimento global. E essa massa de gelo que vem derretendo ao longo dos últimos anos tem contribuído para um aumento do nível médio do mar de 30 até 60, 80 centímetros entre os próximos 50, 70, 80 anos. Isso já é consenso internacional. Todos os calçadões que foram construídos na beira-mar ou todos os cordões de dunas de areia que foram retirados para a ocupação antrópica, casa, atividades de cultura e lazer, na beira da praia, na região costeira propriamente dita, elas serão ou destruídas pelas ondas ou pelo aumento do nível médio do mar em meio metro. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. Isso é alarmante, porque nós temos, de fato, um potencial muito grande em mudar a superfície do planeta. Já mudamos, estamos mudando e iremos mudar a superfície do planeta. Se nós continuarmos a aumentar as emissões, pode sim chegar o momento que as ameaças a nós, aos humanos, aos ecossistemas naturais, se tornem insuportáveis. Meu nome é Jack e eu faço design gráfico. Professor, ainda dá tempo de evitar uma tragédia ambiental? Sim. Um professor de uma universidade americana publicou um artigo dizendo que se os dinossauros tivessem sido avisados a tempo de que estava em curso um fenômeno meteorológico que ainda até hoje não sabemos muito bem como foi, que poderia colocar em risco a sobrevivência dos dinossauros, se eles tivessem sido avisados a tempo, de nada lhes adiantaria, porque o que eles, dinossauros, poderiam fazer? E esse professor continua: se, no entanto, hoje nós, seres humanos, estivéssemos sendo alertados com relação a algum fenômeno ambiental que pudesse colocar em risco a sobrevivência da espécie humana e nada fizéssemos, nós estaríamos agindo de uma forma mais irracional do que os próprios animais. E ele ainda continua: nós não estamos sendo alertados com relação a um fenômeno ambiental. Estamos sendo bombardeados pela imprensa diariamente com relação a 2 fenômenos ambientais que podem colocar em risco a continuidade da espécie humana: escassez de água
e aquecimento global. Cabe a nós utilizar todo o conhecimento sistematicamente adquirido à disposição da humanidade, nos centros de pesquisa, nos grandes centros de desenvolvimento tecnológico, para enfrentarmos esses problemas. E o governo precisa fazer a sua parte. Não dá para imaginar que possamos individualmente resolver esse problema. É preciso que todas as nações, no âmbito da ONU, encontrem uma saída, uma governança global para enfrentar a matéria. Professor, o que é taxação de carbono? Muitos países já estão praticando a taxação do carbono. Taxação de carbono é cobrar um imposto, cobrar uma taxa de quem emite CO2, emite gás carbônico, emite dióxido de carbono. Aquelas energias sujas que estão contaminando a atmosfera de graça, sem pagar nada até hoje, passarão a pagar. E dessa forma terão um desestímulo a continuar poluindo. Enquanto que as energias limpas poderão ser subsidiadas, poderão até receber estímulos fiscais, tributários, até subsídios do governo, para que elas se desenvolvam, se implantem e acabem assumindo as principais posições numa nova civilização, uma civilização da sustentabilidade. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Londrina. Papelão, R$ 460. Latas de aço, R$ 120. Alumínio, R$ 3.600. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 1.350. Nós, do Viver Sustentável, colocamos à disposição uma seleção de empregos por todo o nosso Brasil, onde todos os empregos têm como base a sustentabilidade. Confira no nosso site viversustentável.net a lista completa de empregos. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.